TimberTech Buildings é um software de projeto estrutural para análise de estruturas em madeira, realizadas usando sistemas Cross-Laminated Timber e sistemas em wood frame, nascido na Universidade de Trento e desenvolvido pela TimberTech. O objetivo deste tutorial é ilustrar as principais funcionalidades do software, dando uma breve descrição de cada uma delas. A janela exibida atualmente é uma página de boas-vindas do software. No lado direito você pode ver as últimas atualizações lançadas, acessar o tutorial relacionado às principais funcionalidades do programa, bem como ler as últimas notícias relacionadas ao mundo das estruturas de madeira. No lado esquerdo, você pode criar um novo projeto, abrir projetos salvos anteriormente, ler a ajuda online, definir as configurações do software e acessar a área pessoal de onde você pode alterar as configurações de sua licença e baixar os manuais do usuário. O software está disponível em vários idiomas, tanto para a interface de trabalho quanto para as saídas geradas automaticamente, entre as quais encontramos o relatório de cálculo e os desenhos. Os idiomas atualmente disponíveis são inglês, italiano, espanhol e grego, e agora também em português. Quando você cria um novo projeto, as primeiras informações solicitadas são as normas a serem usadas. Você pode escolher entre as normas técnicas italianas de 2018 ou 2008 e os eurocódigos, com os anexos nacionais de vários países europeus. Para esse tutorial, usaremos os regulamentos técnicos italianos e especificamente o Decreto Ministerial de 17 de janeiro de 2018. Posteriormente, o software pede para inserir a posição do terreno do edifício que queremos modelar. Esta operação pode ser realizada de três maneiras diferentes: movendo o cursor no mapa, por meio de menus suspensos ou inserindo manualmente as coordenadas geográficas e a altitude acima do nível do mar. Na janela seguinte, o usuário deve inserir as informações necessárias para completar a descrição do edifício. Esta informação será utilizada para a impressão automática do relatório de cálculo. Prosseguindo, você chega às janelas principais do software. O programa, na verdade, é dividido em três partes. As abas Desenhar e Visualizar pertencem à primeira parte. O projetista utiliza as ferramentas contidas nessas abas para inserir a geometria da estrutura. No software está de fato integrado um CAD tridimensional que permite inserir os elementos do modelo, incluindo paredes, pilares, pisos e vigas. Nesta fase, o usuário terá que se preocupar apenas com a construção geométrica do modelo, sem considerar o tipo de seções transversais, os materiais e as demais propriedades que serão atribuídas em um segundo momento. A segunda parte refere-se às abas Definir e Propriedades do projeto. Na primeira delas, o usuário pode definir todas as propriedades que caracterizam os elementos estruturais, tais como o tipo e características das paredes, as características dos pisos, as seções transversais dos elementos lineares, os materiais e as ligações. Além disso, você pode definir todas as propriedades necessárias para realizar as seguintes verificações, como flambagem lateral das vigas, vibrações do piso e deformidade dos elementos. Por fim, a terceira e última parte permite ao usuário validar o modelo, iniciar a análise, ler os resultados e verificar a situação dos elementos estruturais. Funções adicionais podem ser acessadas usando os botões na parte superior da tela. Entre elas, encontramos a possibilidade de salvar o projeto atual, as funções de desfazer e refazer, uma função que permite buscar um elemento dentro do projeto, e o milestone, que permite criar pontos de recuperação do projeto com a possibilidade de recordá-los a qualquer momento. Agora podemos prosseguir com a descrição da primeira guia. Na parte superior da tela está o menu com os botões para acessar as várias funções do desenho. A inserção das várias partes da estrutura é feita por meio de objetos. Entre elas estão as paredes, que são agrupadas em dois tipos principais: a parede simples, que pode ser definida por dois pontos de base, e a altura.
e a parede poligonal, que deve ser definida pelos vértices do seu perímetro. Os métodos para inserir os outros elementos são tão simples quanto. Para a coluna, por exemplo, o ponto base e a altura devem ser inseridos. Quanto às vigas, os dois pontos finais devem ser definidos. Para os pisos e telhados, o usuário tem que definir os pontos em seu perímetro. Há também ferramentas para apoiar o designer na fase do desenho, como linhas, pontos e grades. Essas ferramentas são muito úteis na construção geométrica dos modelos, pois permitem definir pontos para instalar durante a definição geométrica dos elementos estruturais. As grades, por exemplo, consistem em um conjunto de pontos espaçados uniformemente, que facilitam a inserção de elementos verticais em edifícios com um plano regular. Além dos comandos ilustrados até agora, encontramos uma série de funções típicas do software CAD. Entre elas estão a função copiar e a função espelhar. A maneira mais conveniente de definir a geometria é certamente aquela que usa um desenho como guia de modelagem. Os desenhos podem ser carregados por meio de um arquivo DXF. O software permite carregar arquivos contendo desenhos bidimensionais e tridimensionais. Estes últimos são amplamente utilizados para a definição geométrica dos telhados, em particular aqueles com forma muito complexa. No que diz respeito à área de trabalho, por favor, note que isso é dividido em 3 zonas. Na área principal, é possível visualizar o modelo tridimensional da estrutura. Na janela inferior, você pode ler o histórico dos comandos usados até o momento, bem como informações e mensagens relacionadas às funções que estão sendo usadas. A linha de comando está situada nesta janela e permite ao usuário chamar comandos digitando o nome correspondente. Na parte direita da tela, podemos encontrar o menu de propriedades que se torna ativado toda vez que você selecionar um objeto no modelo 3D. Vamos prosseguir com a construção do modelo geométrico de um simples edifício residencial. Graças às linhas de referência previamente importadas, as paredes podem ser definidas clicando no botão esquerdo do mouse no ponto de partida e no ponto final de cada segmento. Três elementos pode ser feito muito rapidamente. Você pode prosseguir com o segmento de pilares de vigas e de pisos. Uma vez definida a geometria do piso, é possível editar sua direção simplesmente alterando o ângulo no menu de propriedades. Neste menu você pode encontrar e modificar todas as outras propriedades atribuídas ao elemento estrutural selecionado. Vale notar como a inserção da geometria é possível em definir o esquema estático dos elementos sujeitos a momentos fletores, incluindo vigas e pisos. Por exemplo, para um piso de vigas, o software reconhece automaticamente as posições dos apoios das paredes e das vigas que o suportam. Se para cada viga pretender obter o esquema estático de uma viga sobre 3 apoios e 2 vãos, terá de desenhar uma única zona contínua de laje acima dos elementos centrais de apoio. Se, em vez disso, você quiser obter simplesmente vigas apoiadas, você tem que desenhar 2 áreas diferentes do piso, uma para cada período, interrompendo sua continuidade nas proximidades dos elementos de suporte centrais. Agora podemos prosseguir com a inserção das paredes do primeiro andar. Os métodos de inserção são os mesmos utilizados para as paredes do térreo. Vamos terminar a construção geométrica da estrutura definindo os telhados. Observe como esta operação é particularmente facilitada pela presença das linhas de referência.
Já tínhamos definido as paredes no primeiro andar como simples e, portanto, elas têm borda superior horizontal. Neste ponto, devemos modificá-los para que se adaptem à forma do telhado. Muito útil para este fim é uma função que permite estender automaticamente os elementos da parede. Por meio do filtro de vista, você pode desativar a vista dos pisos, a fim de facilitar a seleção das paredes. Podemos então prosseguir com a extensão das paredes para garantir que sua borda superior se adapte à forma dos telhados. Vamos prosseguir com a segunda guia, a guia Vista. Nestas janelas você pode escolher como exibir o modelo. É possível definir o zoom. Além disso, você pode definir o ponto de vista do modelo 3D. Aqui você também pode ativar a visão estrudada do modelo. Este modo de exibição é muito útil para obter a representação gráfica das dimensões gerais dos elementos estruturais e, portanto, encontrar quaisquer erros relacionados à sua geometria. Como será mostrado posteriormente, você pode atribuir a cada elemento algumas propriedades. Estes são mostrados no menu direito. Para uma verificação rápida das atribuições, é possível usar a função Color by Properties. Essa função, na verdade, retorna uma representação gráfica no modelo global das propriedades de cada elemento. Por exemplo, você pode visualizar o tipo de conexão associada a cada parede. Cada cor corresponde a um tipo diferente. Você também pode visualizar o tipo de carga associada aos diferentes andares. Também nesse caso, diferentes cores representam diferentes tipos de carga. Até agora mostramos como construir o modelo geométrico da estrutura. Agora podemos continuar descrevendo como podemos definir as propriedades dos elementos. Para isso é necessário usar a guia Definir, na qual é possível editar as propriedades que o software atribui por padrão aos elementos e criar novas congruentemente com a geometria, os materiais e as conexões da estrutura real. As operações utilizadas para definir as propriedades dos materiais e das conexões são facilitadas graças à presença de arquivos muito extensos, nos quais todas as propriedades necessárias para análise e as verificações estáticas são pré-carregadas. Os arquivos podem ser abertos clicando com o mouse nos botões correspondentes na parte superior da tela. Entre elas está o arquivo de materiais de madeira, composto pelas seguintes abas: madeira lamelada colada, glulam, softwood, hardwood e vigas duo e trio. Para cada material estão disponíveis diferentes classes de força e para cada uma delas as propriedades mecânicas estão listadas. Em seguida, há o arquivo dos painéis, geralmente usados como elementos nas paredes de estrutura em wood frame. Aqui estão painéis de compensado, USB, aglomerado, LVL, SWP e placas de gesso. Entre os arquivos dos materiais de madeira encontramos também o dos painéis XLAN, ou MLCC. Este arquivo mostra os produtos dos principais fornecedores europeus de XLAN. As propriedades incluídas no software foram retiradas dos certificados de cada produto. No que diz respeito aos fixadores metálicos de haste cilíndrica, o software fornece ao usuário um vasto arquivo contendo a maioria dos conectores existentes no mercado. Muitos outros serão adicionados. Entre estes encontrados, pregos lisos, pregos rosqueados, pregos para placas, grampos, parafusos totalmente rosqueados e parafusos para placas. Para completar as junções, existem também o arquivo de elementos de ligação. Nestes são pré-carregadas as propriedades dos fixadores, da chapa de tração madeira-concreto, dos fixadores duplos, da chapa de tração madeira-madeira.
Em relação às conexões de cisalhamento, existem as cantoneiras de madeira para concreto, a cantoneira de painéis de madeira para concreto, as cantoneiras de madeira para madeira e as cantoneiras de placas de madeira para painéis pregados de madeira. Para cada tipo de conexão estão listados os principais produtos do mercado. Com o software, você pode calcular e verificar elementos lineares de aço. Também para estes, nos arquivos, as propriedades de muitas seções transversais são pré-carregadas. Na parte central do menu superior, há botões para definir as propriedades de todos os tipos de elementos presentes no software. Usando o botão Tipos de parede, é possível ver a lista de todos os tipos de paredes criadas. Dentro do mesmo projeto, você pode criar e usar vários tipos de parede, também diferentes uns dos outros. A criação ou modificação de um tipo específico de parede pode ser realizada por meio de uma série de janelas autoexplicativas que podem ser lembradas de diferentes pontos do software. Quanto às paredes Xlan, você pode decidir se a parede é monolítica ou articulada. Você pode definir a estratigrafia do painel simplesmente clicando na linha correspondente do arquivo. Você pode decidir o material básico para usar nas lamelas. Você também pode decidir a direção das lamelas nas camadas externas do painel. Com todos esses dados, o software calculará automaticamente o módulo de cisalhamento efetivo. Observe que este parâmetro é editável pelo usuário. Esse recurso pode ser útil para inserir as propriedades de um material não presente entre os arquivos. No caso de uma parede segmentada e, portanto, composta por vários painéis unidos, a seguinte guia permite definir as propriedades dos subpainéis, especificamente o comprimento de cada um. Uma vez que essa definição tenha sido aplicada a um elemento da parede geométrica, o software é capaz de reconhecer automaticamente o número de subpainéis presentes. No modelo geométrico 3D, você não terá que desenhar todos os subpainéis, mas um único elemento de parede geométrica ao qual você terá que atribuir a definição recém-criada. No que diz respeito aos tipos de junções disponíveis, existem junções com parafusos inclinados, junções de meia sobreposição, junções com alças de topo, junções com alças de topo duplo e junções com placa central. Usando a última guia, você pode definir todas as propriedades da junção, entre os quais estão o material da superfície, a espessura placa, o tipo de conector a ser utilizado que pode ser carregado dos arquivos. Você pode então definir se a conexão é pré-perfurada ou não pré-perfurada e o espaçamento dos fixadores. O software usa todos esses dados para o cálculo automático da resistência e rigidez do conector único. Os mesmos dados serão então usados para calcular a força e a rigidez geral de cada articulação vertical. Observe como é possível editar manualmente a força e o valor da rigidez do fixador. O usuário, portanto, tem a máxima liberdade e pode, por exemplo, inserir as propriedades de um conector que não estão entre as do arquivo. O método de definição das paredes de perfis de madeira estrutural é bastante semelhante aos das paredes de Xlan. O nome de tipologia deve ser definido. Se o painel de contravetamento estiver presente em um ou ambos os lados da parede e se os lados forem iguais ou diferentes. Também é possível definir a classe de resistência da madeira a ser utilizada, bem como as dimensões geométricas dos elementos que compõem a estrutura. A seguinte aba permite que o usuário defina as propriedades dos painéis em termos de material, espessura e largura. Eles também permitem definir o tipo de conexão entre o painel e a estrutura. Vamos prosseguir com as janelas de diálogo que permitem definir as características dos pisos. O usuário pode escolher entre 3 tipos de pisos. O primeiro é o dos pisos em vigas. Na janela correspondente, você pode definir
o tipo de madeira, bem como as propriedades geométricas da seção transversal. Depois, há os pisos de madeira maciça. Aqui você pode definir o material e as propriedades geométricas da seção. O último tipo de piso é dos pisos em Xlan. Você pode carregar a estratigrafia do painel, ler as características do painel, girar a direção das camadas externas e exibir as propriedades do elemento calculadas automaticamente pelo software. A definição das propriedades relacionadas às seções transversais dos elementos lineares é muito intuitiva e, portanto, será apresentado aqui em breve. Para as seções transversais de madeira, o material e as dimensões devem ser definidos. Para as seções de aço, o tipo de perfil e a classe do aço devem ser definidas. Com base nas escolhas feitas pelo usuário, o software calcula automaticamente todas as propriedades inerciais da seção para realizar as verificações relevantes. Agora podemos prosseguir com a descrição de como criar e gerenciar as conexões de parede. A correta caracterização mecânica das mesmas é de fundamental importância, pois o comportamento dinâmico das estruturas de paredes de cisalhamento da madeira é muito influenciado pela presença dos elementos de ligação. O software fornece ao usuário ferramentas muito rápidas e poderosas para definir as propriedades mecânicas das conexões, tanto para sua força quanto para sua rigidez. A primeira informação necessária na definição de uma conexão é sua posição. Especificamente, as conexões são definidas em dois grupos: conexão de solo e conexões de nível superior. Na próxima aba, você pode definir os tipos de conexões a serem usadas. Existem dois tipos principais de conexões no software: conexões para forças de tração, que restringem o mecanismo de balanço na parede, e as conexões para forças de cisalhamento, que restringem a translação rígida na parede. Entre as ligações de tração estão fixadores, chapa de tração madeira-concreto. Por outro lado, entre as ligações de cisalhamento estão as cantoneiras com chumbadores, as cantoneiras na viga inferior de madeira, a chapa de tração madeira-concreto e a chapa de tração de madeira e viga de madeira de base. Graças a uma série de janelas, o usuário é guiado na operação de caracterização mecânica das conexões. Especificamente, você pode escolher o tipo de suporte de ângulo desejado, entre aqueles nos arquivos. Uma vez feita a escolha, o software carregará automaticamente todos os dados necessários para realizar as análises. Para conexões de tração, como esta, o usuário pode escolher o número de conexões a serem usadas para cada extremidade da parede. A janela mostra os pontos fortes dos diferentes mecanismos de falha que podem afetar a conexão. Para as fixações, por exemplo, existem a resistência de conexão pregada, a resistência do material da cantoneira e a resistência da ancoragem utilizada na conexão com o concreto. O software também calcula a rigidez da conexão, considerando a deformabilidade de todos os elementos que a compõem. Vale ressaltar que o valor de cada propriedade também pode ser editado manualmente pelo usuário, sobrescrevendo os valores calculados automaticamente. Este recurso é muito útil para usar dados relacionados a conexões que não estão presentes no banco de dados. Entre as propriedades que podem ser editadas pelo usuário estão aquelas relacionadas à flambagem lateral de vigas, de madeira e aço. Você pode escolher o ponto de aplicação da carga e a presença de restrições laterais na parte superior e na parte inferior da viga. Para pisos de madeira, o comportamento dinâmico global é um critério de dimensionamento muito importante. Por esse motivo, o software também realiza verificações de vibração dos pisos. Todos os parâmetros necessários podem ser definidos na janela apropriada. Estes incluem os níveis de desempenho exigidos, normais ou altos, o valor de amortecimento e a rigidez das camadas transversais não estruturais. Para a verificação, o software utiliza critérios diferentes dependendo da frequência fundamental do piso.
Observe que o software é capaz de realizar as verificações também para pisos com frequência fundamental inferior a 8 Hz. Entre as verificações de estado limite de serviço estão as verificações de deflexão dos elementos estruturais, podendo-se definir diferentes valores limites para cada elemento presente no modelo. Cargas que atuam em estruturas podem ser definidas muito rapidamente graças à interface que é muito clara. Na janela de diálogo, você pode inserir o nome da carga e sua posição, especificamente se for uma carga do telhado ou uma carga interna. Você pode também definir o tipo de carga e os valores de intensidade associados à definição que você está criando. Observe que, se você escolher os padrões italianos, a intensidade das cargas é calculada automaticamente. No entanto, você pode modificar os valores como desejar. Até aqui foi mostrado como construir o modelo geométrico da estrutura e como criar e modificar as definições dos materiais, das seções transversais e das conexões. O próximo passo diz respeito à associação de uma definição específica a um elemento geométrico. Para fazer isso, basta selecionar um elemento e usar os menus suspensos à direita da tela para escolher uma das definições criadas anteriormente sobre as propriedades que você deseja modificar. Agora, vamos falar sobre a aba Propriedades do projeto. Aqui você pode modificar a posição do local da estrutura seguindo os procedimentos descritos anteriormente. Você também pode editar as propriedades para o cálculo da ação sísmica. A primeira escolha diz respeito à origem dos espectros. Em particular, estes podem ser calculados automaticamente pelo software ou carregados pelo usuário na forma de tabelas numéricas. Se você optar pelo cálculo automático do espectro, você terá que definir uma série de parâmetros relacionados ao tipo de construção, as características do solo e a topografia. O espectro de resposta elástico será então relatado pelo software em uma janela específica. Para a definição do espectro do projeto, devem ser definidas propriedades adicionais, incluindo a regularidade da elevação, a classe de ductilidade e o tipo estrutural. Com base nas escolhas feitas, o software irá propor um fator de estrutura adequado que, em qualquer caso, o usuário possa modificar. Na mesma janela, você pode então definir todos os parâmetros, conforme proposto pelas normas técnicas para o cálculo das ações de neve e vento. Você também pode acessar as configurações do projeto. Aqui você pode modificar o padrão utilizado na análise e visualizar todos os coeficientes utilizados nas verificações. Você pode definir os valores limite para as verificações de desvio entre andares e o fator usado para a verificação de resistência ao cisalhamento das barras em flexão. Nas configurações, você pode então modificar uma série de parâmetros específicos relacionados ao cálculo de diferentes tipos de elementos, entre os quais há o XLAN. O usuário pode escolher o modelo de cálculo a ser usado para ações fora do plano e para ações no plano. Outras configurações dizem respeito ao cálculo da capacidade de carga dos fixadores metálicos e ao cálculo das paredes wood frame. Há também outras configurações relativas às verificações de vibrações dos pisos e ao autoprojetar das ligações nas paredes. Vamos analisar a terceira e última parte do software. Nesta aba, é possível validar o modelo, iniciar a análise e ler os resultados. Especificamente, são realizadas verificações sobre as atribuições e o cumprimento das indicações previstas nas normas. Existem três tipos principais de mensagens de erro. O primeiro tipo é indicado pela coloração vermelha dos elementos. Neste caso, é solicitada a intervenção do usuário para corrigir o modelo. De qualquer forma, o usuário é orientado com indicações precisas sobre o tipo de erro e as operações a serem realizadas para resolvê-lo. No caso em questão, por exemplo,
O software relata um erro em relação à conexão atribuída à parede no térreo. Especificamente, uma conexão entre andares foi atribuída a esta parede. Para resolver, você terá que voltar às guias anteriores e alterar o tipo de conexão. Um segundo tipo de mensagem de erro é aquela relacionada à cor laranja dos elementos, como as mostradas aqui. Nesse caso, o usuário pode decidir resolver manualmente os problemas ou deixar que o software faça as alterações necessárias para resolvê-los para iniciar a análise. Observe que todas as alterações aplicadas automaticamente são listadas na parte inferior da tela. Desta forma, o usuário sempre tem total controle sobre o processo de design. O terceiro e último tipo de erro é o relacionado às mensagens de informação que colorem os elementos em azul escuro ou azul claro. Ao contrário de outros tipos de mensagens, a presença de uma destas mensagens não bloqueia a análise. As mensagens foram, de fato, projetadas como uma ferramenta de apoio ao projetista, a fim de identificar possíveis imprecisões dentro do modelo. Uma vez validado todo o modelo, é possível prosseguir com a análise. O usuário pode decidir se deve iniciar apenas a análise para cargas verticais e vento ou para iniciar as análises sísmicas. Os tipos de análise disponíveis são análises estáticas equivalentes e a análise de espectro de resposta multimodal. Eles podem ser rodados ao mesmo tempo. Na guia Validar e Calcular, existem também o botão para iniciar o autoprojetar das ligações de parede. Esta função permite encontrar o número ideal de conexões de tração e cisalhamento a serem usadas em cada parede com base nas forças do agente. Podemos, portanto, lançar a análise. Uma vez concluído o cálculo, são ativadas todas as adições que permitem ler os resultados em termos de solicitação interno e status de verificação. Os resultados podem ser analisados usando os dois menus suspensos à esquerda na parte superior da tela. Com o primeiro menu, você pode escolher o grupo de combinações que você está interessado, enquanto com o segundo você pode visualizar todas as combinações que o software gera automaticamente, exibindo ao mesmo tempo os coeficientes aplicados às cargas. Por exemplo, observe as combinações de cargas no estado limite último ou as combinações para o estado limite de salvaguarda da vida humana, que incluem as cargas sísmicas. As tensões presentes dentro dos elementos estruturais podem ser lembradas e representadas na tela por meio dos botões que estão localizados na parte superior da parte central do menu. Há um botão para cada tipo de elemento: parede, coluna, piso e viga. Abaixo de cada botão há um menu suspenso que permite escolher o que exibir: as tensões e os deslocamentos. Essas quantidades são exigidas por meio de gráficos de contorno no modelo 3D. Existem principalmente três maneiras de ler as tensões e o status de verificação dos elementos. Uma primeira forma é a gráfica, usando as faixas de cores, diretamente no modelo 3D. Uma segunda maneira é usar os menus localizados sobre o modelo 3D. Os dados são resumidos em formato numérico. Também é possível selecionar qualquer elemento e ler os mesmos dados em formato estendido, no menu à direita. Para as vigas e os pisos, você também pode usar o botão de detalhes localizados no lado direito da tela. Este permite visualizar o esquema estático, assim como a intensidade das cargas aplicadas, avaliadas para a combinação selecionada, bem como os diagramas das tensões no momento fletor e de esforço cortante. Para a combinação de cargas no estado limite de utilização, também é possível visualizar as deformações de todos estes elementos. O status de verificação dos elementos pode ser recuperados por meio de botões específicos, um para cada tipo de elemento. A representação do status de verificação é feita por diferentes modos. O primeiro modo envolve o uso dos indicadores presentes próximos aos botões mencionados anteriormente. A marca verde
indica que todos os elementos desse tipo, para a combinação considerada, são verificados. Por outro lado, o X, em fundo vermelho, indica que alguma verificação não foi satisfeita. Outra forma de representar o status de verificação é a gráfica. Os elementos para os quais todas as verificações são satisfeitas são de cor verde, enquanto aqueles para os quais algumas verificações não são satisfeitas são de cor vermelha. Observe que a tabela abaixo mostra as relações de capacidade expressas em porcentagem. Também, neste caso, está associado a um indicador gráfico para uma identificação rápida dos elementos que apresentam alguns problemas. A mesma simbologia também é usada nos menus suspensos, onde, ao lado de cada combinação de carga ou grupo de combinações, há um indicador gráfico para identificar o status de verificação associado a essa combinação específica. As linhas na tabela abaixo podem ser facilmente reordenadas para encontrar elementos não verificados. Por exemplo, vamos supor que queremos encontrar as paredes nas quais as verificações das conexões para forças de tração não são satisfeitas. Para isso, basta clicar na legenda relativa às verificações das ligações de tração e, em seguida, selecionar a linha correspondente a uma das paredes não verificadas. A parede selecionada será destacada no modelo para facilitar a identificação. Deve-se notar, agora, que no menu direito todas as verificações associadas à parede selecionada são relatadas em detalhes, incluindo as relacionadas aos diferentes mecanismos de falha na conexão de tração. Da observação dessas verificações, fica claro que, neste caso específico, a conexão falha devido à falha de conexão pregada. Assim, o número de pregos pode ser aumentado para satisfazer as verificações. Pelo exposto, entendemos como, graças às ferramentas fornecidas pelo software, é muito mais fácil identificar e resolver quaisquer elementos não verificados. A partir da aba de análise, é possível abrir o menu referente às ações horizontais, em que se resumem todas as informações referentes às cargas laterais, vento e sísmico. Por exemplo, para o vento, é dadas as coordenadas dos pontos de aplicação das forças resultantes em todos os níveis e as forças totais na base da estrutura atuando nas duas principais direções. Por outro lado, no que diz respeito às ações sísmicas, nas janelas encontram-se as coordenadas do centro de gravidade de massa para todos os decks, com as excentricidades acidentais relativas e as massas translacionais e rotacionais. Na análise multimodal, os dados relacionados aos diferentes modos de vibração também são relatados, incluindo os períodos naturais, as acelerações espectrais relativas e os fatores de participação. Mais abaixo encontramos as forças resultantes nos pisos e o cisalhamento total da base. Na próxima aba, Análise Modal, é possível visualizar as propriedades dos modos de vibração tanto numericamente, por meio do respectivo menu suspenso, quanto graficamente por meio do modelo. Você pode exportar os principais documentos necessários para os projetos estruturais. Eles incluem o relatório de cálculo e os desenhos. Também é possível exportar o modelo em formato IFC, que permite a troca de informações com outros softwares, sem perda ou distorção de dados. Vamos exportar o relatório técnico de cálculo. O relatório é exportado no formato Microsoft Word e, portanto, é totalmente editável pelo usuário, que pode, por exemplo, adicionar textos ou outras informações. O relatório é estruturado para ser facilmente legível. Não contém apenas dados numéricos, mas também descrições dos modelos de cálculo usados, referências às normas, fórmulas e, finalmente, tabelas com os dados numéricos e as verificações. Os desenhos são exportados em formato DXF e contêm as plantas das estruturas para todos os níveis.
Esses desenhos mostram a distribuição das paredes e suas conexões adequadamente identificadas por símbolos, gráficos e indicações relativas às quantidades. Há também uma legenda com a descrição do simbolismo utilizado. Ele contém informações detalhadas sobre as conexões usadas no projeto. As propriedades dos elementos estruturais são relatadas tanto na forma gráfica quanto em tabelas, que são muito úteis na composição das tabelas do projeto. Especificamente, as plantas contêm a distribuição das vigas e dos pisos. As elevações de todas as paredes da estrutura também são representadas. Outra função muito útil é aquela que permite exportar as reações na base da estrutura. O usuário pode optar por exportar essas reações como forças concentradas no ponto central localizado na base da parede ou em vários pontos uniformemente espaçados ao longo da parede. Na caixa de diálogo, você também pode escolher as unidades de medição a serem usadas nos arquivos exportados e as combinações de carga a serem exportadas. Quando você exporta, o software gera dados tanto em formato numérico quanto em formato gráfico, que podem ser carregados em outros softwares. Concluindo, lembramos que as informações demonstradas aqui pelo software TimberTech Buildings a respeito do que foi apresentado nessa demonstração podem ser repetidas no site www.timbertech.it.